Olá pessoas, esse é outro vídeo meu aqui na internet e no vídeo de hoje então vamos falar um pouquinho sobre a Condessa Sangrenta da Alejandra Pizarnik, que foi uma poetisa ou poeta, enfim, do período moderno ali da literatura argentina. A Alejandra ela faleceu muito novinha, ela tinha 36 anos quando ela morreu. Ela nasceu em 1936 e viveu até 72, mas nesse pouco tempo ela já construiu uma obra até que bastante consistente dentro da poesia argentina. O único livro dela que não é um livro de poesias é justamente A Condessa Sangrenta, que é um livro de 1971. Além da Condessa Sangrenta, eu acabei lendo algumas outras coisas meio esparsas dela, sobretudo os poemas de um livro chamado Os Trabalhos e as Noites, que é de 1965, e do livro Extração da Pedra da Loucura, que é um livro de 1968, se não me engano, é 1968. E eu percebo que dentro da Condessa Sangrenta a gente percebe ali vários traços que já seriam característicos, pelo menos dessas duas obras ali, né? Dessa escritora, como é o caso, por exemplo, da retratação da figura feminina, essa questão toda um pouco mais sombria, mas não sombria voltada para o terror, como é o caso lá da... Não terror, mas enfim, como é o caso da Condessa Sangrenta, mas uma sombria do tipo, uma poesia que não é uma poesia luminosa, e luminosa no sentido de que não é uma poesia que você tem paisagens solares. Eu acho que eu me fiz entender, não é verdade? Enfim, de modo que eu sugiro que você leia algumas poesias da Alejandra também, para você ver como que ela vai trabalhar algumas temáticas que ela trabalha na Condessa Sangrenta em outros lugares. Enfim, este vídeo então ele vai se dividir basicamente em duas partes. A primeira delas é assim que eu vou falar um pouquinho da Alejandra, ou melhor, em três partes, né? É assim que eu vou falar um pouquinho dessa questão toda da obra da Alejandra. Uma segunda parte em que eu vou falar um pouquinho sobre a Condessa Sangrenta. E uma terceira parte em que eu vou falar sobre o livro escrito pela Alejandra sobre a Condessa Sangrenta, que era a Erzsébet Báthory, ou algo do tipo. Enfim, o fato então é que o que a gente percebe sobretudo lá na Condessa Sangrenta é que a Alejandra ela tem uma escrita extremamente elegante. Até quando ela vai falar de temáticas um pouco complexas, como as que são tratadas lá no livro dela, ela fala isso de uma maneira extremamente elegante, extremamente sofisticada. Do tipo sofisticação linguística mesmo, o que é um ponto muito positivo dentro da obra dela, não é mesmo? Agora, sobre essa obra em específica, sobre a Condessa Sangrenta, o livro de 71, eu percebo que ele é um livro meio híbrido entre o que seria uma prosa, o que seria um ensaio, o que seria um ensaio biográfico, ou uma prosa poética, enfim, ou uma poesia em prosa, de modo que eu acho que essas coisas são... Esse livro ele vai ser bem híbrido entre esses vários estilos, entre essas várias categorias narrativas e, enfim, literárias. E eu percebo que a Alejandra ela conseguia se munir muito bem das características de alguns desses tipos de textos literários que eu acabei citando aqui para vocês. Agora, o livro em si, a Condessa Sangrenta, ele foi escrito depois de uma visita ou de uma estadia, enfim, que a Alejandra ficou ali por um tempo em Paris. E quando ela estava em Paris, ela descobriu ali a história da tal da Erzsébet Báthory e ficou completamente encantada e acabou então lá escrevendo esse que talvez seja a sua maior obra, maior no sentido de extensão mesmo, não no sentido de relevância. Mas enfim, e essa Condessa Erzsébet Báthory foi uma mulher extremamente sanguinária. Ela foi acusada de matar 650 moças lá no século XVII. Ela é uma condessa da Hungria, ela nasceu em uma família nobre e etc. E uma coisa interessante é que as 650 vítimas dela são todas
mulheres. Então, assim, há algumas vertentes de pesquisa ali que indicam nisso um aspecto meio que homossexual da Condessa, de modo que não sei, pode ser que isso seja de fato realidade, mas eu não sei se isso é relevante para a gente tentar entender um pouquinho da loucura de uma pessoa, no século XVII, matar 150 jovens virgens e matá-las com requintes de crueldade. Mas enfim, o fato então é que esta mulher é tida ali como uma figura equiparável lá ao nosso amigo Drácula, ou Drácula, que era conhecido por empalar as pessoas. Só que enquanto Drácula era conhecido por empalar as pessoas, essa mulher era conhecida por tomar banho no sangue de suas vítimas, porque teoricamente, segundo apontam algumas evidências ali, não sei se são evidências ligadas mais à história ou à imaginação popular, essa mulher acabava então se banhando no sangue de suas vítimas, porque ela acreditava que com isso ela alcançaria ali a juventude eterna ou algo do tipo. De qualquer modo, louca ou não, essa mulher era uma grande assassina. Sobretudo se você for pensar que ela morava na Hungria, lá naquele oco do mundo, e no século 17, eu falei 19 até agora, mas não, é 17. Então perceba que assim, sabe, como que ela conseguiu matar 650 pessoas? Como que tinha 650 pessoas na Hungria naquele tempo? Mas enfim, o fato então é que a vida dessa mulher foi uma vida extremamente conturbada. A família dela apresentava ali sempre algumas personalidades desviantes, assim, pessoas que matavam as outras e que tinham condutas não muito bem vistas e não muito bem quistas na sociedade. Enfim, procure um pouco mais da biografia da mulher para você saber um pouquinho da má fama dos Bathory naquele tempo. Mas o fato então é que algumas das coisas interessantes que permeiam a vida dessa mulher, a mais interessante delas é o casamento. A Erzsébet, ela se casou ali, se não me engano, com 12 ou 13 anos. Mal casou, já ficou grávida, mas ela não ficou grávida do marido, que vivia indo para campanhas. O marido dela era militar. Ela ficou grávida de um qualquer ali da corte. Então perceba que isso, para abafar o escândalo, ela acabou se mudando, se não me engano, para a Polônia. E foi na Polônia então que ela começou a matar várias pessoas. E vejam só vocês, ela tinha ajuda do marido. Então o marido dela, quando não estava em guerra, matava as pessoas em casa. Então assim, a Condessa ela usava de várias estratégias, de várias artimanhas para atrair as mocinhas para dentro do seu castelo. E lá ela matava todo mundo e se sentia muito bem com isso. E como eu disse para vocês, ela matava essas pessoas assim, de uma maneira cruel. Ela não matava as pessoas envenenadas, não. Uma das técnicas mortais que essa mulher usava para matar suas vítimas envolvia, por exemplo, no verão, ela amarrava essas moças no jardim, colocava mel no corpo dessas moças e deixava com que os bichos fossem e matassem essas moças aos poucos. E enquanto ela fazia isso no verão, no inverno ela levava essas moças para fora do castelo. E lá ela jogava água no corpo dessas moças, as moças nuas, ela jogava água nessas moças e as moças morriam congeladas. Então assim, para que ela fazia isso? Por puro prazer, por hobby. Então perceba que a mulher tinha parafusos a menos e isso acabou ali despertando uma certa intriga nas pessoas ali daquela sociedade em que ela vivia, que acabaram condenando essa mulher à morte, mas não porque ela era uma assassina, também por causa disso, mas principalmente porque essa mulher ela era dona de muitas terras, sobretudo depois que o marido dela morreu. Então o marido dela morre, ele não tem herdeiros nem nada, então todas as terras da família dela e todas as terras da família dele acabam ficando para ela. Então perceba que a mulher era podre de rica. Então quando as pessoas começaram a desconfiar de que ela matava de fato essas mocinhas, elas descobriram ali uma maneira de conspirar para tirar todo o território que pertencia ali a tal da Erzsébet. Então perceba que a história da morte dessa mulher envolve tanto essa questão toda do assassinato, mas também uma espécie de conspiração por parte dos seus patrícios para poder tirar ali
o que ela tinha. Mas enfim. O fato então é que essa condenação da condessa ocorreu sobretudo depois que ela começou a matar gente da nobreza. Então até então ela matava só mocinhas como é o nome daquilo? Do povo. Então quando ela começa a matar gente da nobreza, a situação dela acaba se agravando. E por que ela matou gente da nobreza? Porque ela percebeu que se banhar em sangue de pobre não estava levando a lugar nenhum. Então ela resolveu se banhar em pessoas que tinham sangue azul. Então ela foi e matou pessoas da cor, da nobreza ali, enfim. E isso foi mais uma das coisas que ajudou no processo condenatório contra ela. De fato, ela foi condenada à prisão perpétua. Ela passou o resto dos seus dias confinada lá no próprio castelo. Então trancaram ali um quarto. E ela ficou o resto da vida ali naquele quartinho e morreu em circunstâncias misteriosas. Ninguém sabe até hoje como foi que essa mulher morreu, do que foi que essa mulher morreu. O fato então é que um dia simplesmente abriram a porta para deixar comida para ela e ela estava morta. Mas tudo bem. Agora vamos falar então quer dizer, mas tudo bem entre aspas, né? Enfim, vamos falar um pouquinho então do livro da Alejandra. Então nesse livro a Alejandra ela vai descrevendo ali, ela cria um narrador que vai descrevendo de maneira imparcial todas essas ações que eu já comentei um pouquinho aqui com vocês. Então ela descreve desde o ritual que essa mulher tinha para, sei lá, para tomar banho, até o modo como ela usava instrumentos high-tech para a época para matar suas virgens, como por exemplo um instrumento chamado a Virgem Sangrenta. Então você vai ter que ler o livro para saber do que se trata esse instrumento. Ou então de uma jaula que ela colocava lá, um mecanismo X que parecia uma jaula, e que ela prendia as mocinhas nessa jaula e matava elas de outro jeito específico. Então, enfim, é um horror. Você ler e você saber que isso realmente aconteceu é uma coisa assim extremamente intragável você acreditar numa coisa dessa. Mas tudo bem. O fato então é que a edição que eu li é pela Tordesilhas e assim, eu percebo que existem 3 pontos positivos, além da própria história, enfim. Existem 3 pontos positivos que provavelmente vão te interessar ou vão chamar bastante a sua atenção durante a leitura. O primeiro deles, e o que salta aos olhos, é o conjunto de ilustrações. Esse é aquele tipo de livro que você vai comprar mais pelos desenhos que ele traz do que pelo texto em si. Outra coisa que é muito interessante já dentro do texto da Alejandra mesmo, é que esses fatos vão sendo contados de maneira teoricamente aleatória. Não tem uma sequência nesses capítulos. Você pode ler os capítulos em várias ordens diferentes, que isso não vai alterar a visão do todo. O que é uma coisa bem interessante, sobretudo também se você for levar em conta a perspectiva, que também é um ponto bem bacana. Porque assim, apesar de não ser a própria condessa quem narra, em vários momentos a gente acompanha a perspectiva dela. Em outros momentos a gente acompanha uma imparcialidade na perspectiva ali, no jogo perspectivo dentro dessa narrativa. Em outros momentos, em pouquíssimos, mas ainda assim a gente pode observar isso, a gente vai acompanhar ali um pouco da questão dos funcionários, dos servos que essa condessa tinha e que ajudavam ela a cometer essas ações, sobretudo depois que o marido dela morreu. Então, enfim, a gente vai acompanhando esse jogo perspectivo, essas mudanças perspectivas que vão acontecendo ao decorrer do livro, e isso é uma coisa bem positiva na leitura. Agora, há também pontos negativos. Então, assim, o primeiro deles casa um pouquinho com o primeiro ponto positivo que eu falei para vocês, que é a questão da ilustração. Por quê? Digamos que o livro tenha 70 páginas. Dessas 70 páginas, eu acho que, sei lá, 20 são de texto. O resto é tudo ilustração. Então, assim, se você for contar o texto mesmo, é ínfimo perto do conjunto da obra. Então, assim, como eu acabei de dizer para vocês, esse é aquele tipo de livro que você vai comprar pelas ilustrações. Esse é o tipo de livro que vai valer a pena pelas ilustrações. Mas eu não estou falando que o texto da mulher é ruim. Eu estou falando que tem mais ilustração do que texto. Então, né, é uma discrepância muito grande. Outro ponto que eu considero um pouco negativo é a questão de que o enredo não tem um clímax, assim, as coisas elas não vão acontecendo de maneira progressiva
de modo ali a alcançar um clima que você fica, meu Deus do céu. Não, as coisas acontecem de modo que se você leu já, sei lá, os 4 primeiros capítulos, você começa a se habituar e aquilo vai se tornando uma coisa meio que monótona. Então assim, por mais que seja uma história muito bem contada, ela tem esses pontos negativos. Mas o terceiro e principal é que é o seguinte, por ser muito curto, vários pontos acabam sendo deixados de fora da biografia da Condessa. Por exemplo, essa questão toda da conspiração que fizeram, que armaram para ela, para tentar tirar as terras dela, simplesmente passa batido. Me parece que a Alejandra ela focou muito mais a narrativa dela em outros pontos que não tem tanta relevância assim dentro do conjunto da vida da vida da Erzsébet lá. Mas enfim, apesar desses pontos negativos e apesar dos pontos positivos também, é um livro que eu consideraria ali assim na média, justamente porque assim como ele não tem uma coisa extremamente ruim, ele não tem nada que seja extremamente bom, se você não for contar, claro, com as ilustrações. Eu esqueci o nome do ilustrador agora, mas enfim, eu vou colocar aqui algumas imagens agora do livro para que você possa ver como as ilustrações são muito bonitas mesmo, e que assim, é aquilo que eu já falei para vocês, vale a pena você comprar? Vale, como objeto de decoração, porque o texto mesmo não traz muitas coisas inovadoras e etc. A outra coisa que eu acabei me lembrando agora é que assim, eu não sei se eu considero esse livro uma novela, um conto, um romance. Eu acho que um romance não chega a ser realmente. Mas assim, mesmo que a gente considere ele um conto, ele não tem unidade, sabe? Por mais que ele esteja falando de uma pessoa só, ele é tão repetitivo que você não percebe uma variação de modo a provocar ali uma questão da unidade do conjunto. É como se fosse um texto que vai sendo escrito assim, e depois ela foi lá e repartiu esse texto e dividiu esse texto em vários capítulos e deixou ali e resolveu publicar. Enfim, apesar dessas coisas todas negativas, é um livro que eu acredito que seja muito interessante você ler, certo? Era mais ou menos isso então. Pesquise lá sobre a vida da Condessa, leia lá um pouquinho sobre a Alejandra Pizarnik, leia outras coisas da Alejandra, porque eu acho que ela tem várias coisas que valem muito a pena também, certo? É isso então. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso não tenha gostado, não esqueça de dizer lá embaixo por que não gostou. Se você está inscrito no meu canal, muito obrigado pela sua inscrição. E caso não esteja inscrito, se inscreva também lá embaixo. É isso então. Um abraço para vocês todos e até o próximo vídeo. Tchau.